Seja bem-vindo a Carlo Dive, nome do meu canal. Reforma religiosa é o nosso tema. Este tema foi em sugestão da Angela Watt em comentário a um dos meus vídeos, o vídeo Historiografia Africana. Obrigado pela questão, estamos aqui, vamos tentar responder, Angela, às reformas religiosas. Embora tenha me pedido para falar de qualquer reforma, escolhi a reforma religiosa. Bem, quando falamos da reforma religiosa, estamos a falar de um movimento que teria vigorado no século XVI, que vai criar profundas e intensas transformações dentro da Igreja Católica. É uma reforma que vai criar rupturas na Igreja Católica e que vai dar, o aparecimento de outras vertentes religiosas de outras igrejas. Quando falamos da reforma religiosa, estamos em parte a falar das reformas ou da reforma protestante. Estamos também a falar da contra-reforma que a Igreja Católica vai trazer em resposta aos movimentos protestantes ou a reformas protestantes. Esse tema é muito interessante porque vai mostrar, que a Igreja Católica, a Igreja que anteriormente a esse período vigorava, dominava os assuntos até políticos, religiosos, vai entrar num grande cisma. Não só vai mostrar até que ponto o clero perde os poderes que anteriormente assumia. Gente, nós devemos perceber que a Igreja Católica era responsável, em algum momento, de consagrar os reis na Europa. A Igreja Católica, naquele momento, era até, em parte, acima até do próprio Estado. O Estado, naquele momento, em algum momento, se sentia submisso à Igreja Católica. Vamos perceber neste vídeo como é que os jovens, que vão trazer o movimento o movimento protestante conseguem criar esse cisma. Eu acho que esse vídeo há de ser super interessante. Desde já eu lhe peço, fique neste vídeo. Não só peço, dê aí seu like, deixa a sua subscrição e deixe no fim seu comentário e vai sugerir também um tema para discutirmos juntos. Vamos nessa. Gente, embora essas reformas tenham acontecido na Idade Moderna, no século XVI, ela foi antes ensaiada, na Inglaterra por John Wesley, na Boêmia, hoje Tcheca, por John Hus. Esses dois indivíduos, pais dessa reforma religiosa, em parte, foram de forma muito rápida, oprimidos e repreendidos. E, portanto, esta reforma não se tomou adiante. Mas este ensaio, esta reforma, é esta que vai influenciar, os futuros jovens, que vão se recordar desta iniciativa e vão tomar por efetiva a reforma religiosa. Gente, é preciso que a gente perceba em que contexto esta reforma vai acontecer. Quando nós falamos da Idade Moderna, gente, estamos a falar de uma idade de intensas transformações. Estamos a falar de idade de reformas. Estamos a falar de uma idade de renascimento. Gente, renascimento há de ser uma doutrina, um movimento, que era caracterizado por buscar a vida da antiguidade clássica, buscar a vida dos seus vovós, dos seus antecessores que viveram lá na antiguidade clássica. Quando falamos da antiguidade clássica, estamos a falar do período de grandes impérios, grandes civilizações da Europa, a civilização grega, a civilização romana, aquelas civilizações caracterizadas
caracterizadas pela ciência, pelo amor às artes, pela paixão dos homens, aquelas civilizações que amavam a natureza, amavam o jeito que o homem pensava, transportavam os seus pensamentos em tábuas, em telas, em cores, etc, etc, etc. Uma vida que durante a Idade Média ela desaparece com a invasão a esses estados, seja o Império Romano, pelos povos bárbaros. Os povos bárbaros vão destruir, não é, todas as artes, todos os livros, as bibliotecas, os castelos, e portanto os homens de artes desaparecem. A Idade Moderna vai ser caracterizada como uma idade obscura, uma idade que já não há mais indivíduos que amam as letras, que amam a pintura, que amam o próprio homem. É nesta altura que a Igreja Católica nasce, é nessa altura que a Igreja Católica vai ganhar espaço. O Papa, nessa altura, há de ser representante de Deus. Naturalmente que os indivíduos que não amam mais as leituras, olhando para o Papa, vão neste caso submeter-se à igreja e a tudo aquilo que a igreja vai dizer. É nesta altura que vai surgir, por exemplo, os dogmas que são todas as verdades ou mentiras que a igreja dizia e que o povo devia seguir sem discutir nada. Gente, a Idade Média há de ser caracterizada por uma peste, a peste negra. Nesta peste negra, o povo será acusado como esta peste negra acontece por causa dos pecados do povo. E que era preciso que o povo se expiasse de seus pecados. Era preciso que o povo se arrependesse. O arrependimento do povo tinha que ser mediante apagamento de alguma coisa. Significava naquela altura pagar indulgências. Indulgências é o pagamento que o povo tinha que pagar para ter o seu pecado. Gente, termina a Idade Média. A Idade Média vai terminar naturalmente com o Renascimento. O Renascimento, gente, é marcado por aparecimento do Iluminismo. É marcado também pelo aparecimento de doutrinas humanistas. A doutrina humanista ligada à doutrina antropológica. Essas doutrinas vão colocar o homem no centro. O iluminismo vai significar que o homem deve ser iluminado, o homem deve caminhar segundo a razão. O homem não pode ser ignorante, deve questionar, não é, tudo aquilo que ele é dito. A partir desse momento começa a se questionar, não é, a divindade do Papa, a divindade da igreja. Começa a se questionar a indulgência aos dogmas da igreja. É a partir deste momento que algumas pessoas vão tomar coragem e vão, não é, colocar em questão a supremacia papal. Há de ser neste contexto que em 1517 um monge germânico, Martinho Lutero, ele vai afixar na Catedral de Wittenberg, não é, 95 teses que criticavam, não é, essas indulgências, os dogmas, a supremacia papal, a vida luxuosa que os papas levavam, o caminho que a igreja estava levando ao povo. Nessas 95 teses, ele, não é, vai sensibilizar que o povo tem direito de conhecer as escrituras, não dependendo simplesmente dos papas. É esse indivíduo que vai traduzir a Bíblia, não é, para o inglês, para permitir que haja acesso a todos os indivíduos. Portanto, Lutero em 1521 é excomungado pelo Papa Leão X. Mas há uma coisa que é muito interessante nisto, é que Lutero não vai perder o apoio dos camponeses, não vai perder o apoio da burguesia, e portanto, por ter
por ter sido excomungado, naturalmente que ele vai formar a sua igreja, um movimento religioso que ficará conhecido como Igreja Luterana, que até os dias de hoje vai existir. Lutero, na sua crítica, ele condenava o culto a imagens, ele condenava o culto aos santos, ele condenava o celibato dos papas. O Martinho Lutero, na verdade, nas suas críticas, ele queria que o povo tivesse a livre interpretação da Bíblia, queria que existisse a tradução dos cultos, que os cultos não fossem simplesmente ministrados pela língua latina. Ele, o Lutero, criticava os dogmas que os homens traziam, as penitências, a Eucaristia, desculpa lá gente, a Eucaristia. Portanto, ele na verdade vai criticar muitas coisas. É por essa razão que ele vai ganhar adeptos, e muitos dos adeptos eram naturalmente os camponeses. Mas escuta, a reforma religiosa não terminou simplesmente na Alemanha, vai se estender em outras partes do mundo. Chamado Calvino, João Calvino, era realmente, não é? Era um francês que vai atuar na Suíça. Portanto, este indivíduo é ele que vai trazer o calvinismo, e o calvinismo, diferente do luteranismo, não é? Ele defendia a predestinação dos indivíduos. Segundo o Calvino, os indivíduos nasciam ricos porque assim estavam predestinados, ou pobres porque é assim que estavam predestinados, ou ladrão, feiticeiro, seja o que for, a pessoa está predestinada a ser o que foi predestinada. Naturalmente que ele vai influenciar alguns crentes na Inglaterra, na França e outras partes do mundo. Até hoje existe o calvinismo como uma igreja, mas também vai existir na Inglaterra, não é, o anglicanismo como um movimento, não é, protestante contra a Igreja Católica. Em 1534, o rei Henriques VIII, ele decide romper com a Igreja Católica. Na verdade, o rei Henrique da Inglaterra, querendo casar com a Catarina de Aragão, querendo divorciar-se com a Catarina de Aragão, por esta não lhe dar filho, portanto vai submeter um pedido de divórcio, pedido este que o Papa Romano não aceitava, e portanto rei Henriques decide criar uma ruptura com a Igreja Católica e criar o anglicanismo na Inglaterra, como forma dele mesmo decidir o divórcio sem interferência do Papa. Naturalmente que a criação da Igreja Anglicana na Inglaterra tinha outros motivos. A Igreja Católica Romana exigia terras ao rei Henriques, e portanto, como forma, não é, de não querer dar essas terras ao rei, ao Papa, ele decide cortar, não é, e portanto, esses três indivíduos, esses três movimentos que vão surgir, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, vão naturalmente criar um grande cisma na Igreja Católica, vão criar uma grande transformação, vão criar, neste caso, o aparecimento pela primeira vez de outras igrejas, e portanto, são naturalmente indivíduos mais citados na reforma religiosa. Naturalmente que a Igreja Católica também vai responder a estas reformas, mas não vou falar disto nesse vídeo sob pena de alongar muito. Portanto, era isso, Angela Watt, que me propunha a trazer em resposta
a seu pedido que eu fosse falar de uma das reformas. Naturalmente que existem outras reformas e vamos falar em tempo oportuno. E eu lhe peço, deixa aí sua subscrição, deixa aí o seu like, acima de tudo, o seu comentário para que eu possa saber se estou caminhando bem ou não. Naturalmente que ainda tenho muita coisa ainda por organizar, a questão da qualidade do som. Estou gravando a partir de um telemóvel. Se alguém aí quiser abençoar o gajo, que me possa fazer. E muito obrigado. Valeu!